Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos ao vivo aqui da Capela do Santíssimo da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, que está aqui na cidade de Americana, São Paulo, na Avenida 9 de Julho, número 1205. Dentro de instantes, transmitiremos a Santa Missa. Você pode unir-se a partir deste momento conosco em oração, colocando, expressando suas intenções, louvores e agradecimentos aí nos nossos comentários. Nós estamos unidos em oração neste dia que é já a véspera do Tríduo Pascal, o Tríduo que nos faz celebrar na liturgia e na vida o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardemos então, dentro de alguns instantes, o início da celebração eucarística. E eu convido vocês a compartilhar esta live em suas redes sociais, seja no Facebook, seja através do WhatsApp e outras, a fim de que mais irmãos e irmãs possam rezar, unir-se em oração conosco neste momento. Compartilhe também, sobretudo com seus familiares, com os idosos, com as pessoas enfermas. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o Senhor se fez obediente até a morte de cruz, e por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus para sempre. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo,
tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abre-me os ouvidos, para lhe resistir, nem voltei atrás. Oferece as costas para me abaterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixes abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Respondei-me pelo vosso imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos infiéis que vos ultrajam recairão todos sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, veste isto e se alegra-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.
Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs internautas que se unem conosco em oração nesta quarta-feira da Semana Santa para a celebração da Eucaristia. Nós estamos às vésperas do Tríduo Pascal. Quando o Tríduo Pascal se inicia, termina o tempo da Quaresma. E é o tempo de nos perguntar: como eu vivi esta Quaresma? Todos nós sabemos muito bem que esta Quaresma, digamos, no mundo inteiro, foi atípica, porque vivemos uma situação muito singular em virtude da pandemia do coronavírus. Tivemos até uma Quaresma de maior recolhimento, não tanto de presença, de reunião em nossos templos, mas isto não nos impediu de viver os exercícios quaresmais, sobretudo a oração, o recolhimento, que também é necessário. Mas agora é preciso que nós nos perguntemos, e a esta pergunta nos ajuda a liturgia desta quarta-feira da Semana Santa: como vai a minha relação com Deus antes de celebrar o mistério da Páscoa? No Sábado Santo, nós todos iremos renovar as promessas do nosso batismo. Será que nós estamos prontos para fazê-lo com plena consciência, como novas criaturas que ressurgem a partir de Jesus Cristo? Deixemo-nos instruir, iluminar
pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. E a primeira leitura é do capítulo 50 do profeta Isaías. Hoje nos apresenta o terceiro canto do servo de Javé. Desde o domingo de Ramos estamos falando dele. Na segunda-feira vimos o primeiro, ontem o segundo e hoje o terceiro canto, que salienta o servo que é obediente e serviçal. Ele não é alguém que pensa em si mesmo. Ele não faz da sua missão, digamos, com uma palavra que não é apropriada para o contexto desta leitura, mas ele não faz de seu ministério um incenso para si mesmo. Ele não quer ser glorificado, mas pela sua obediência e serviço aos demais, sobretudo aqueles que estavam exilados na Babilônia, ele faz disso um louvor a Deus. Aliás, queridos irmãos e irmãs, nós, em virtude do nosso batismo, também temos a missão profética, a missão de Jesus. Ele é o modelo de todo servidor que é confiante no Pai, que deposita a sua confiança no Pai. Jesus nunca deixou de confiar plenamente naquele que o enviou para redimir, para resgatar a humanidade imersa no pecado e na morte. Por isso, a grande palavra hoje é esta: conversão. Significa mudança de mentalidade, mudança de atitudes, transformação nas estruturas sociais e nos relacionamentos interpessoais. Aliás, como ao servo obediente da primeira leitura, Deus também nos dá os seus dons para que deles munidos nós possamos cumprir fielmente a missão que Ele nos dá. E Ele nos envia para servir as pessoas, aqueles que estão sem esperança, enfraquecidos, aqueles que estão abatidos. Por isso a leitura começa dizendo: a Deus o servo, ao servo, melhor dizendo, Deus deu uma língua afiada. Não uma língua que fosse usada como arma de destruição, de divisão, de mentiras, de calúnias. Não. Uma língua afiada para proclamar a vontade de Deus e consolar aquele povo sem esperança. Mas também deu a ele um ouvido aguçado, sensível, primeiro, para ouvir, e tendo ouvido, acolher a palavra de Deus. Não só ouvir a palavra de Deus, mas também o clamor do povo sofredor. Não adianta nós termos ouvidos somente para a palavra de Deus, se junto a ela não tivermos ouvidos para a voz do povo. Aliás, esta é uma atitude indispensável para todos os discípulos e discípulas de Jesus. Não dá para ser discípulos sem esta sensibilidade à vontade de Deus. Tem atitude de discípulo quem sabe ouvir, coloca-se como ouvinte da palavra. E assim, amados de Deus, não podemos, como o servo, temer as dificuldades, os sofrimentos. É preciso agir com firmeza, e isto já nos ensina esta primeira leitura. Duas palavras aqui são importantes:
dois elementos que precisam sempre ser somados: confiança e fidelidade. Confiança e fidelidade fazem do servo uma pessoa resistente, uma pessoa capaz de enfrentar todas as dificuldades consequentes da sua fidelidade à missão. Sem isso, ficamos vulneráveis à traição do ser, do ter e do poder. Sim, isto é traição porque está distante, muito distante do projeto do reino de Deus, que é vida para todos. Quem busca apenas o ser, o ter e o poder pensa em si mesmo apenas, é egoísta, distancia-se da vontade de Deus e distancia-se também da realidade dura, difícil, vivida pelo povo. E isto já nos introduz a esta passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Nos relata o mesmo episódio do Evangelho de ontem, mas ontem nós lemos o Evangelho segundo João e hoje segundo Mateus. O contexto é a traição de Judas Iscariotes. A máscara de Judas cai. Diante da pessoa de Jesus, ninguém permanece na hipocrisia. O jeito de Jesus desmascara toda a hipocrisia. Jesus, ele afirma a comunidade de discípulos e discípulas: um de vocês vai me trair. E notemos que todos eles passaram a questionar-se: seria eu? Pois bem, Jesus diz: aquele que colocar a mão no prato comigo será o traidor. Isto é, aquele que faz comunhão de mesa com Jesus. Olha que oportunidade de avaliar, de examinar a nossa consciência. Será que nós não somos como aquele que coloca a mão no prato com Jesus e depois o entrega? Quando é que nós colocamos a mão no prato com Jesus? Quando nós participamos da mesa da Eucaristia, quando nós entramos na fila da comunhão durante a celebração da Eucaristia, mas ao sair da igreja temos uma vida distante do projeto de Jesus. Temos palavras, temos atitudes, temos posturas que não são coerentes com o Evangelho, que não são coerentes com a Eucaristia que nós acabamos de celebrar. Somos traidores como Judas. Estamos na mesa com Jesus, colocamos a mão no prato para receber a Eucaristia, mas depois entregamos Jesus por uma prática que se contrasta em tudo em relação aos valores do Evangelho, aos valores do reino, ao próprio Cristo. Comungamos apenas de aparências, não de verdade, com a verdade, a sinceridade do nosso coração. O nosso egoísmo nos faz vender Jesus como Judas vendeu, por apenas 30 moedas de prata. E nós somos, se assim agimos, insensíveis diante do sofrimento de nossos irmãos e irmãs, porque em nossa mente está apenas a ambição pelas riquezas. A ambição pelas riquezas. Aliás, quando colocamos as riquezas, o dinheiro em primeiro lugar, então precisamos rever
se queremos continuar sendo cristãos ou não. O atual contexto que vivemos no mundo inteiro é uma oportunidade para avaliar isso. Aliás, foi necessária, embora jamais quiséssemos passar por isso, uma crise desencadeada por uma pandemia, a pandemia do coronavírus, para que emergisse e viesse à tona o pior de nossa sociedade e o pior de nós mesmos. Claro que isto gera uma crise econômica. Quanta preocupação com a economia? Ela é válida? É. Ela é necessária? É. Mas bastou isto para que percebêssemos a fragilidade de nossos valores, de nossas intenções. Como somos apegados ao valor econômico, ao dinheiro. Neste contexto que vivemos, a vida clama por uma nova economia. É preciso que esta crise traga uma verdadeira conversão para a sociedade humana. É o momento de avaliar a nossa consciência coletiva. É necessário fazer emergir uma economia marcada pela solidariedade, que coloque a vida como valor supremo. Não estou dizendo que a economia não seja necessária. Seria muita contradição, porque a vida humana, sim, necessita de tudo isto para viver com dignidade. Mas, quando digo que esta crise do coronavírus fez emergir o pior de nós, é porque nos fez tomar consciência de que até agora colocamos o dinheiro como valor supremo e não a vida. E bastou uma crise econômica para que nós percebêssemos o vazio, o desespero que tomou conta de todos nós. Vamos rever os nossos valores, vamos rever as estruturas da sociedade, vamos rever o modelo econômico que nós temos, a fim de que seja mais consonante com a verdade do Evangelho. Não bastam mais as doutrinas ou ideologias políticas ou sociológicas, elas muito pouco têm a contribuir, para não dizer quase nada. Não, basta-nos a nós que somos cristãos, católicos ou não, olhar para aquilo que de certo modo é a nossa lei, a nossa Constituição, é o Evangelho de Jesus. O que o Evangelho nos sugere? Uma economia que faz com que o valor monetário seja o grande Deus e a vida esteja a serviço deste Deus? Ou uma economia que busque realmente a vida, a dignidade de todos os povos, de todas as gentes? Porque o sonho de Deus é sempre que o ser humano viva bem, viva com dignidade, viva no direito, viva na justiça, enquanto peregrinos neste mundo, rumo à pátria definitiva. Alguém pode até questionar, mas olha, não adianta a gente se preocupar com essas coisas aqui nesta terra, neste mundo, porque a nossa vida verdadeira está lá, na pátria definitiva, na Jerusalém celeste. É verdade. Mas se queremos abraçar estas realidades futuras do céu, precisamos ter consciência de que o momento de fazer esta escolha é o aqui, o agora, no bojo da nossa história. Sim, antes de entrar no céu, é preciso viver desde já os valores do céu. E os valores do céu são um caminho de vida, não uma selvageria
onde os seres humanos se degladeiam apenas por conta de sua ambição. Repito, o desejo do ser, do ter, do poder. E como isto acontece na nossa sociedade. E oxalá não aconteça também dentro da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, como disse no início, esta quarta-feira da Semana Santa é uma oportunidade importantíssima e indispensável para examinar a nossa consciência. Façamos-nos esta pergunta: como vai a minha relação com Deus e com os irmãos? É uma relação marcada pelo amor, marcada pela solidariedade, marcada, enfim, pela doação de si, pela vida dos demais? Ou será que nós ainda somos como Judas, sempre propensos, e mais propensos por causa do nosso egoísmo, a trair o nosso mestre? Judas perguntou mais que os demais naquela refeição: serei eu o traidor? Precisamos nos perguntar. É a nossa consciência que se coloca diante de Jesus e se dirige a Ele com esta pergunta. É cada um de nós que precisa perguntar. Eu não vou perguntar pelo outro, não vou dizer, mas a minha esposa, mas o meu filho, o meu marido, a minha vizinha, o meu patrão. Estes sim são traidores de Jesus, mesmo que sejam e nós o saibamos. Não faça esta pergunta, não. Eu tenho que perguntar a partir da minha consciência. Você tem que perguntar-se a partir de sua consciência. E como comunidade cristã, coletivamente também precisamos nos perguntar diante da nossa consciência comunitária: sou eu ou seremos nós, Senhor Jesus, aquele ou aqueles que irá ou irão vos trair? Serei eu o traidor de Jesus? Vamos pensar nisto durante este dia, durante esta quarta-feira, para que estejamos ainda mais preparados e sejamos ainda menos indignos de nos aproximar da festa da Páscoa, que se inicia com as celebrações do Tríduo Pascal a partir de amanhã, quinta-feira da Semana Santa. Assim seja. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, e doce a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nossa oferenda e deixai agir vossa misericórdia, para que consigamos os frutos do sacramento em que celebramos a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, com humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei
que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito, que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Domingos de Gusmão, nosso glorioso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E hoje nós nos lembramos, no 7º dia de falecimento de nossa irmã Elza Fogagnoli, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, e com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela morte do vosso Filho, proclamada em cada Eucaristia, concedei-nos crer profundamente no mistério que nos destes e com ele a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento, em nome de toda a comunidade paroquial, quero expressar aos familiares de nossa irmã Elza Fogagnoli as condolências por ocasião do seu 7º dia de falecimento, cuja intenção nós nos unimos nesta Eucaristia. Cremos sempre na vida, na ressurreição. Que esta nossa irmã Elza e todos os fiéis falecidos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Amém. Eu lembro a todos que logo mais, às 19h30 desta quarta-feira da Semana Santa, vamos transmitir ao vivo a Via Sacra. Então, logo mais, 7h30 da noite, você pode sintonizar-se novamente neste nosso Facebook da Paróquia São Domingos, para meditar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Via Sacra é um instrumento bastante eloquente, importante para incrementar esta meditação, já prestes a entrar no Tríduo Pascal. Eu lembro então a programação dos próximos dias. Amanhã, quinta-feira da Semana Santa, a missa será transmitida às 7h30 da noite, 19h30, a missa vespertina da Ceia do Senhor. Depois, na sexta-feira, dia 10 de abril, dia da Paixão do Senhor, vamos transmitir a celebração, a mais importante da sexta-feira, às 15 horas, a liturgia da Paixão do Senhor. 15 horas da tarde, também a transmissão ao vivo. No sábado santo, transmitiremos a solene vigília pascal a partir das 19 horas. E por fim, o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. A missa será transmitida às 10 horas da manhã. A nossa programação completa está aí na nossa página no Facebook. Nós temos a imagem da programação, você pode conferi-la melhor e também compartilhar com seus familiares, amigos, compartilhar em suas redes sociais, sobretudo Facebook, Instagram e também através do WhatsApp. Todas as formas de compartilhamento são válidas e importantes para que mais pessoas possam, então, unir-se em oração conosco nestes dias tão solenes e importantes, nesta semana maior que vivemos, a Semana Santa. A Páscoa, ela tem uma centralidade em todo o calendário litúrgico da Igreja, porque de forma tão expressiva nós celebramos aí o mistério do Senhor. A Páscoa é o mistério da paixão, morte e ressurreição, mistério central da nossa fé de cristãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia.